Olá, meu querido irmão e irmã, que Deus te abençoe nesse dia, que suas bênçãos te alcancem onde quer que você esteja. Eu sou Gilson Castilho e eu quero te trazer uma palavra de encorajamento, uma mensagem da palavra de Deus para você. Antes de ler um texto da Bíblia, só queria lhe pedir a gentileza de deixar aí o seu like, tá bom? Compartilhar esta mensagem e também, se você ainda não for, se inscrever aqui no canal. É só você clicar aqui na palavra inscrever-se que está abaixo do vídeo e ativar o sininho na opção todas. Assim você não perderá nenhuma mensagem nova postada aqui no canal, tá bom? Ok, então vamos ler o texto bíblico de Filipenses, que é a carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo de 12 a 14, que diz assim: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. A carta aos Filipenses é uma das mais lindas cartas do apóstolo Paulo. Ela foi escrita quando ele estava na prisão. E ao ler desde o capítulo 1 desta carta, nós ficamos impressionados observando tamanha fé e entusiasmo para alguém que estava preso. Sem dúvida, nos ensina grandes lições. Logo no versículo 4 do capítulo 1, Paulo começa a nos ensinar através da sua alegria. Ele diz que as suas orações em prol dos filipenses é feita com alegria. Filipenses 1,4 diz: fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Agora, como alguém estando preso, sem fazer nada de errado, muito pelo contrário, preso por não desistir de pregar o Evangelho, ainda assim consegue fazer orações pelos seus irmãos e sempre com alegria? Essa questão parece difícil responder, mas eu entendo perfeitamente que era Cristo a alegria da vida dele. Servir a Cristo e amá-lo com toda a sua vida, com toda a sua alma, era o que o sustentava. Os versículos que eu li no início da mensagem foram os que me tocaram profundamente quando eu estava lendo mais uma vez a carta aos Filipenses. Ali Paulo diz: as coisas que me aconteceram contribuíram para um proveito maior do Evangelho. É muito lindo reconhecer que as suas próprias aflições contribuíram para algo, ou seja, as suas aflições tiveram um propósito. Deus nos faz entender que Ele é justo e tudo o que faz tem um motivo. Ele não é como a gente que age inconsequentemente. Existe sim uma razão até mesmo para as nossas aflições. E nesse caso, nós podemos perceber que o apóstolo Paulo afirma que suas prisões contribuíram para um proveito maior do Evangelho. Ouça novamente com atenção o texto de Filipenses 1, 12 e 14 que li no início. Vamos ler novamente, preste bem atenção. Diz assim: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Note que o apóstolo Paulo reconhece que o motivo da sua prisão, que era Cristo, se espalhou entre as pessoas e foi o bastante para que os guardas e as outras pessoas em muitos lugares se convertessem. Ele ainda diz que os outros irmãos passaram a pregar a palavra de Deus animadamente e confiante. Creio eu que os irmãos, vendo a fé do apóstolo que estava preso por amor a Cristo, se encorajaram a viver com mais fé e sem medo. Note que a primeira frase desse texto, ele disse:
E quero, irmãos, que saibais. Notou? E quero que saibais. E depois ele fala tudo o que contribuiu para o proveito do Evangelho. Mas focando nessas palavras que ele começa, e quero que saibais, podemos perceber que a sua intenção era que eles, os filipenses, soubessem do propósito das suas prisões. Ele queria encorajá-los, mostrando que existe um propósito até mesmo para as nossas dores. Talvez você, meu irmão, irmã, venha passando por dores, sofrimentos, talvez porque vive o cristianismo, e o inimigo, ele não quer isso. O inimigo, Satanás, ele quer destruir você, ele quer te desanimar, ele quer acabar com a sua fé, colocando muitos desafios e obstáculos em sua frente. Coisas que na maioria das vezes te trazem muito sofrimento. Mas você já parou para pensar que pode haver um propósito nisso tudo? Sim! E se o propósito for esse, de fazer com que o Evangelho alcance vidas? E se o propósito for encorajar nossos irmãos a continuar a pregar o Evangelho com ousadia e ânimo? Existe propósito mais lindo que esse? Então, acredite nisso. Existe um propósito para as nossas aflições. E como o apóstolo Paulo, que eu e você possamos ter essa consciência e esse desejo de compartilhar essa verdade com nossos amigos e irmãos. Que Deus te proteja, que Deus te guarde e que a sua paz esteja contigo hoje, amanhã e sempre. Deus te abençoe.